Vamos abrir nossa Bíblia. Eu preparei a mensagem de hoje e eu não sei porquê, mas eu vou trazer só uma meditação do mesmo texto que eu preparei a mensagem e eu não sei porquê. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. É interessante a gente olhar para esse relato aqui, né? Quando Davi lutou contra um gigante. Quando Davi se deparou com a afronta que este filisteu gigante estava fazendo ao povo de Deus, ele não teve dúvidas. Eu vou lutar. A atitude de Davi não apenas trouxe a vitória para o povo de Deus, para o povo de Israel, mas a atitude de Davi glorificou o nome do Senhor. Aquele vale, o vale de Elá, ficou pequeno quando Davi resolveu entrar na guerra. Estava ali afronta por 40 dias. Nenhum soldado ousou enfrentar aquele gigante. Porém, Davi, recém-chegado naquelas circunstâncias, ele tomou uma atitude: eu vou lutar. Quando Davi intentou lutar, e isso me chamou a atenção, ele precisou lutar antes da luta principal, ele precisou lutar algumas lutas interiores. Davi precisou lutar contra a desconfiança do seu irmão mais velho. Eliabe não queria que Davi lutasse contra o gigante, pois não acreditava que Davi tivesse capacidade de vencer gigante. Esse episódio nos mostra o que muitas vezes nós passamos na nossa caminhada com Cristo. Nem sempre as pessoas vão acreditar em você. Muitas vezes os irmãos não vão acreditar em você. Muitas vezes eles vão dizer que você não tem capacidade para isso ou capacidade para aquilo. Mas logo você? E isso muitas vezes é motivo de desistência. Muitos estão desistindo de fazer alguma coisa para Deus por causa da desconfiança de irmãos. Essa é uma arma maligna contra nós, irmãos. Em 2007, quando eu vim para cá, eu tive essa mesma afronta em 2006. Porque nós viemos para cá em 2007, porque nós não conseguimos vir para cá em 2006.
Quando em 2006 a gente chegou e apresentou para a igreja de Pedreira a ideia de vir aqui para Santo Antônio de Posse, a primeira coisa que a gente recebeu foi um não. Não, a igreja não pode investir, a igreja não tem como investir. Então, nós passamos um ano, eu não diria perdemos um ano, mas nós passamos um ano lutando para que nós pudéssemos vir para cá. Eu e o missionário Israel. Porque eles não acreditavam. Eles não acreditavam que pudesse dar certo. Não acreditavam porque era longe, tal. Não acreditavam porque eu não era pastor. Então não acreditavam. E não acreditaram em nós. Quando nós chegamos aqui em 2007, muitos não acreditavam em nós, por quê? Pelos mesmos motivos, nós éramos de longe, éramos aventureiros e não acreditavam. E uma das que não acreditavam está aqui hoje, ó. Irmã Magda. É ou não é? Mas não é só ela, eu diria que ela foi a que teve coragem de dizer que não acreditava, porque era a desconfiança de todos. Se nós fôssemos olhar para a desconfiança, nós não estaríamos aqui hoje. Irmãos, a obra de Deus não depende de terceiros. Nós, muitas vezes, estamos terceirizando a obra de Deus. Se Deus confiou a você, vá e faça. Independente se acredita ou se não acredita em você. Sabe por quê? As pessoas só verão com o tempo que Deus é contigo. É com o tempo. Não é de imediato. Ninguém vai apostar todas as suas fichas em você de imediato. Não. Isso é só com o tempo. As pessoas, elas não querem apostar para perder, elas só querem apostar para ganhar. Então eles sempre apostam em quem? Nos vencedores. E muitas vezes você é o desconhecido. Você é como diz naquela corrida de cavalo, né? Você é o azarão. Está correndo por fora. Mas isso não deve ser motivo de desistência ou desanimar daquilo que Deus confiou a você. Se Deus confiou algo a você, nem que os teus irmãos não acreditem, vá e faça. Porque foi Deus que confiou em você. Não foi ninguém que te enviou, foi Deus. Não foi ninguém que disse para você fazer, foi Deus. Então faça. Nós não podemos olhar para isso. E vou falar para vocês. Deus complicou um pouquinho na minha vinda para cá antes de eu vir. E eu falei no estudo de quinta-feira sobre isso. Porque quando eu vim para cá, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Deus me deu esse texto. E eu entendi na hora. Na hora que Deus me deu esse texto, eu entendi. Olha o que diz o texto. Então entrou em mim o Espírito quando ele me falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Essa foi a palavra que Deus me enviou. E eu entendi na hora. Foi, o negócio lá é feio. A coisa lá é feia. Mas uma coisa é certa. É povo de Deus. Porque Deus estava falando do povo dele. Casa rebelde era o povo de Israel. É povo dele, porém rebelde, maltratado. Então vou ter que enfrentar. Então eu sabia que eu não vim para Santo Antônio de Posse para ser reconhecido por ninguém. Eu sabia disso, mas eu sei disso hoje. E eu não busco reconhecimento, porque eu tenho uma missão, e eu sei que foi Deus que me enviou, e ninguém vai me desmotivar. Ainda que o trabalho seja difícil, ainda que seja de semblante duro e duro de coração, mas eu tenho uma missão. Qual que é a minha missão? Assim diz o Senhor. É isso que eu vim fazer.
Eu tenho convicção de que Deus é comigo. Assim diz o Senhor, é a palavra que eu tenho para dizer. E eu só tenho essa palavra para dizer, é a que vem de Deus, não é a minha. Eu sabia disso antes de vir. E é isso que eu tenho feito nesses 16 anos. Assim diz o Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Gente, não há motivo de desconfiança ou de desmotivação para quem tem convicção da sua missão. Nós não podemos nos desmotivar só porque alguém não acreditou. Se alguém não acreditou, que Deus tenha misericórdia. Não tem problema. Deus vai ter misericórdia, mas cumpra a tua missão. Cumpra a tua missão. Ainda que haja desconfiança. E havia desconfiança. Aqui havia desconfiança em Davi. Davi era um rapazinho, provavelmente tinha seus 18 anos, e um homem de guerra como era o gigante Golias. Vocês acham que se alguém tivesse que apostar suas fichas, em quem ia apostar? No gigante, porque era homem de guerra e gigante. E Davi não era homem de guerra, era pastor. Pequeno, era bonitinho, mas era pequeno e não tinha experiência. Só que o que ele foi? Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. É isso que nós temos para enfrentar os gigantes. É isso que nós temos para enfrentar as dificuldades da vida. É o nome do Senhor. Então não se desmotive, porque alguém não acredita em você. Deus acredita. Saiba disso. Deus acredita em você. Deus acreditou em mim. Estou aqui hoje. Davi lutou contra a desconfiança do rei. Se aqui eram os seus irmãos, aqui era o seu líder. O líder de Davi não acreditou em Davi. E olha o que diz o verso 31 em diante. Diz assim: ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não podes ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele se propondo a tirar aquela vergonha diante do povo. E o seu líder diz: não, você é muito criança ainda, rapaz. O que é isso? Você pensando em lutar contra um gigante? Ele precisou lutar contra a desconfiança do seu líder. Eu vivi também isso. Eu também vivi isso. Se antes, lá em 2006, eu tive a desconfiança dos meus irmãos, mas eu tive a desconfiança do meu próprio pastor. É fácil lidar com isso? Não. É difícil demais, sabe por quê? Porque no início, a gente sabe que foi Deus que nos comissionou, mas lá no fundo foi: mas ele é o meu pastor. Rapaz, ele disse que não vai investir R$1, mas é meu pastor. Então, há determinados momentos que gera isso no nosso coração. O Davi também deve ter lutado contra isso, mas caramba, o meu rei, o exército do Deus vivo de Israel está sendo afrontado e o meu rei não quer que eu vá lutar contra esse gigante aí. Então ele precisou lutar contra a desconfiança, porque Saul não acreditava que um menino pudesse vencer um gigante. Nós nunca podemos desistir, porque alguém não confia em nós. Ainda que seja nosso irmão, ainda que seja nossos líderes, você tem convicção, persista, porque não é pessoas que te enviam, não é pessoas, é o próprio Deus. Então, quando Deus envia, Ele capacita. E, por certo, o único capacitado para lutar contra esse gigante não era um soldado, era um pastor. Os soldados estavam todos com medo, porque era 40 dias e estava aquela frenesia ali no meio e ninguém ousava encarar esse gigante. Até o próprio rei estava com medo. Haverá momentos na nossa vida que o único a acreditar no projeto de Deus na tua vida é você mesmo. Haverá momentos que todos desistirão do projeto junto com você, mas você não pode desistir,
porque é o único dentre uma multidão que ainda pode salvar, ou que ainda tem capacidade de vencer aquela afronta. Nós, irmãos, nós não lutamos por nós mesmos, nós lutamos pelo nome do Senhor. Há pessoas nessas cidades carentes de ouvir alguma coisa do Senhor. Há pessoas nessa cidade precisando ser libertas pelo poder do nome do Senhor. E nós estamos fazendo o quê? Quem você tem evangelizado? Por quê? Porque você ainda não fez um curso de teologia? Porque você ainda não leu a Bíblia toda? É Deus que te capacita. É Deus. E se Deus te capacitou para você falar no nome do Senhor, fale. Seja para quem for. Esther estava no palácio e Mordecai estava vendo que a situação estava empolvorosa. O Amã estava querendo destruir o povo de Deus. E aí chegou a Esther, lá do palácio, mandou chamar. Ele disse: Esther, interceda aí junto ao rei, fale aí para o rei. Mas eu não posso chegar, fale para o rei. Porque se você não falar, socorro virá, mas você e a sua casa perecerá. Tem situações que é Deus que te coloca naquela posição para que você fale no nome dEle, interceda pelo povo dEle. Você não luta pelo teu nome, você luta pelo nome do Senhor. E é esse nome que nós precisamos levar no nosso coração. Todos os dias, em todas as circunstâncias, é esse nome. É o nome do Senhor, não é o teu nome. Não é o da Igreja Batista Independente, é o nome do Senhor. E é por esse nome que nós lutamos até contra as desconfianças que as pessoas têm contra nós. Se as pessoas não acreditam em você, não tem problema. Mas dia menos dias vão acreditar. Você não pode desistir. Agora, se você desistir, você vai... eu sabia, lá, eu sabia. Olha, não deu certo, eu sabia. Vão dizer isso. Você não pode dizer isso, não. Porque estamos aqui 16 anos depois. Ninguém pode dizer isso, não. Porque estamos aqui no nome do Senhor. Nós viemos no nome do Senhor e acabou. Davi também precisa lutar contra os seus próprios medos. Vocês acham que não tinha medo no Davi? Tinha sim. Sabe por quê? A experiência que ele tinha, seguindo o texto, a partir do 34, diz assim, ó. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E saí após ele, feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos do filisteu. Davi nunca tinha lutado contra um gigante, mas ele tinha lutado contra um leão, contra um urso. E ele invocou a experiência que teve com o leão e com o urso para convencer o rei que ele poderia lutar e vencer esse filisteu. Ninguém sai vencendo do nada. Deus sempre prepara um guerreiro com leão e urso para depois enfrentar gigantes. Deus, ele usa aquele que luta pelo rebanho que não é seu, é do seu pai. Ele defendeu o rebanho do seu pai com a própria vida. O leão e o urso poderiam ter matado ele? Poderia, mas não matou. Por quê? Porque ele era guerreiro, ele era pastor, ele era forte. E ele venceu. Então ele invocou a sua experiência. Falou: rei, deixa eu te falar. Ó. Eu já matei um leão e um urso. Eu já matei. Então, do mesmo jeito que Deus me capacitou para matar o leão e o urso, Ele vai me capacitar e eu vou matar esse gigante aí, ô rei. As nossas experiências fazem a diferença, irmãos. Ainda que não seja, eu nunca lutei com gigante, o gigante eu não sei lutar, eu só sei lutar contra leão e contra urso. Não é assim, irmãos. Deus vai nos subindo de nível.
E as pessoas verão em nós o agir de Deus. Deixa Deus te usar, use as tuas experiências. É nas tuas experiências que o nome do Senhor é glorificado. Mas você precisa ter coragem para enfrentar um leão, para enfrentar um urso e enfrentar um gigante. Muitas vezes nós estamos sendo covardes, fugindo de leão, fugindo de urso. Sabe por quê? Nós não valorizamos o rebanho do nosso Pai. Irmãos, uma ovelha é importante demais para Davi. Ele não permitiu, tinha um monte, mas ele se importou com aquela uma. O que está acontecendo conosco? Aquele irmão nem vinha tanto na igreja, né? Não tem problema. Aquele outro também, de repente. Nós estamos conformados com perdas. E nós não podemos nos conformar com perda para o inimigo. Para o inimigo. É o inimigo que tenta roubar de nós uma ovelhinha, 2 ovelhinhas. Mas tem um monte. Nunca se conforme com perdas. Lute, coloque em risco a tua própria vida se preciso for, mas lute pela ovelha do seu pai. Porque um dia virá um gigante para derrotar o exército todo do Deus vivo. E se você não tiver lutado para defender a ovelhinha do seu pai, você não irá defender o exército do Deus vivo. É nas pequenas experiências que nós vamos ganhando autoridade. Deus quer nos dar autoridade. Mas nós precisamos estar dispostos a lutar com o leão e com o urso para defender uma ovelha. Porque o exército do Deus vivo está aí. E um dia nós vamos ter que enfrentar o gigante para defender no nome do Senhor. Sabe qual que era a diferença, irmãos, do Davi para esses soldados? Era a visão. Era a visão que Davi tinha. Os soldados, eles valorizavam a sua própria vida. Mas se eu for lá, eu vou morrer. Os soldados valorizavam o inimigo. Mas esse aí é um gigante. Eu não posso vencê-lo. O cara é um gigante e é homem de guerra. Davi não. Davi valorizava o nome do Senhor. E é por esse nome que ele lutava com o leão e com o urso e com o gigante. A vida dele não era preciosa aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sim. Ele, sem o Senhor, ele não era nada. Ele sabia disso. O que está acontecendo hoje? Nós estamos como esses soldados, valorizando a nossa própria vida, achando que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada sem o Senhor. Se não for o Senhor na minha vida e na tua vida, nós não somos nada. Não venceremos nem o leão e nem o urso. Quanto mais um gigante. Gente, o nome do Senhor nunca pode ser depreciado diante de nós. Aqueles soldados, 40 dias enfrentando aquela afronta contra o Deus vivo e ninguém se levantou para ir lutar contra aquele gigante. O Davi, na primeira afronta que ele ouviu, falou: não, peraí, quem que é esse incircunciso? A visão de Davi que fazia a diferença. Porque todo aquele exército de soldados não teve valor para nada. Porque ninguém se levantou para lutar. Irmãos, quando você ouvir uma afronta contra o Deus vivo, se levante e lute. Seja com quem for. Mas saiba que você vai ter que vencer muitas vezes a desconfiança do irmão, a desconfiança do líder, para você poder glorificar o nome do Senhor. As pessoas não vão acreditar de primeira em mim e em você. Não acreditaram no Davi? Não acreditar no próprio Cristo? Vocês acham que vai acreditar em você? Não. Mas você precisa estar disposto a entregar a própria vida, se preciso for, para glorificar o nome do Senhor. É isso que está faltando para a igreja. Era isso que faltava para aquele exército. Não adianta nada um exército sem coragem. Não adianta nada um exército sem uma missão. E a missão nossa aqui é glorificar o nome do Senhor. Custe o que custar, glorifique o nome do Senhor. Mas tem experiência com Deus? E sabe aonde que é as tuas experiências com o leão, com o urso? Lá no seu quarto, lá na sua casa. Joelho dobrado, enfrentando as madrugadas, enfrentando muitas vezes o cansaço, o sono. Mas lute contra o leão e o urso. Muitas vezes qualquer coisa é motivo para você não guerrear. Seja na madrugada, seja contra o cansaço, ou seja
para estar aqui cultuando o nome do Senhor. Qualquer coisa tira você de um culto. Como assim? Então, nós precisamos primeiro saber que nós temos uma missão. Saber que o nome do Senhor precisa ser glorificado através da minha e da sua vida. A tua maior motivação para lutar tem que ser o nome do Senhor. Não lute em teu próprio nome. Lute no nome do Senhor. E que Deus nos abençoe.